Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem em transmissão online de Brasília para os 9 estados da Amazônia Legal. Informo que a aula será gravada para efeitos de relatório e circulação para os alunos e parceiros do projeto pelo canal do YouTube. Hoje é dia 17 de novembro de 2022 e vamos dar continuidade ao T2, Seminário Bioeconomia das Cadeias de Valor, com o bloco 4, Inovação, Uso e Gestão dos Resíduos nas Cadeias de Valor. O T2 faz parte do curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia, que visa multiplicar currículos de educação profissional para as cadeias de valor para a Amazônia. Eu sou Marcelo Nunes, especialista em bioeconomia no projeto Profissionais do Futuro, e junto com Antônio Júnior, da CETEC, MEC, coordenamos o curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia. Eu convido o Antônio para fazer uma fala inicial. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez aos colegas, professores e técnicos da educação profissional que participam da nossa formação em bioeconomia aqui na Amazônia Legal. Agradecer aos palestrantes de hoje, que vão estar conectando as informações finais do dia de ontem, né, de empreendedorismo, agora com as possibilidades de inovação, investimento e economia circular. Só rememorar que as oficinas presenciais, elas acontecem uma vez em cada estado. E esse ano a gente vai ter somente em Roraima, tá? As outras 8 oficinas, uma em cada estado, vão acontecer a partir do ano que vem, tá? Agradeço já a parceria do Sectet, do Pará, que vai estar recebendo a oficina presencial, e do CETAM, que vai estar recebendo a oficina presencial no estado do Pará e do Amazonas. As outras oficinas todas acontecem dentro dos campi dos institutos federais, de Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Maranhão. Tá bom? Um abraço a todos. Lembrando que ao final das palestras de hoje, a gente vai compartilhar as apresentações do bloco 2. Até mais. Ok, obrigado, Antônio. Luiz, se coloca a programação, por favor. Isso. Pessoal, rapidamente, a nossa programação de hoje, nós vamos ter 3 palestras hoje, né? O tema do bloco é inovação e aproveitamento de resíduos nas cadeias de valor. Vamos ter uma primeira palestra tratando de inovação nas cadeias de valor e depois do intervalo, outras 2 palestras com gestão e aproveitamento dos resíduos, economia circular. Tá ok? Obrigado, Luiz. Obrigado, Antônio, também. Alguns avisos importantes. É necessário manter o microfone fechado durante todo o evento e as perguntas poderão ser feitas, encaminhadas pelo chat ou podem ser feitas também solicitando a palavra com a mãozinha, né, da tela estendida. Antes de iniciarmos as aulas, queremos agradecer às instituições parceiras que colaboraram conosco para a formatação do bloco 4 do T2. A cooperação técnica alemã, GIZ Gopa, Projeto Profissionais do Futuro, a Universidade Federal do Pará, o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, CVA-CBA, e o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAM. Bom, dados os avisos e feitos os agradecimentos, vamos começar o nosso ciclo de aula de hoje para dar a primeira aula no bloco 4 com o tema Alavancando a Bioeconomia Amazônica. Eu convido um grande amigo de longa data, que é o Carlos Gabriel Cury, engenheiro florestal, formado na Universidade de São Paulo. Desde 2001, atua com temas na Amazônia, como desenvolvimento de cadeias de valor, gestão de unidades de conservação e interação com o setor empresarial para cadeias produtivas. Atualmente, é diretor de inovação em bioeconomia do IDESAM, supervisionando projetos de inovação e coordenando o programa prioritário de bioeconomia, com uma agenda da SUFRAMA e Ministério da Economia, para os investimentos das empresas do Polo Industrial de Manaus e novos negócios
de bioeconomia, que promovam o uso sustentável da biodiversidade amazônica com inclusão socioprodutiva, superação de gargalos tecnológicos e agregação de valor. Carlos Cury, você tem agora o seu espaço de fala. Obrigado, Marcelo. Obrigado, boa tarde a todos. Realmente, obrigado por essa oportunidade, essa responsabilidade também, acho que de expor aqui, participar, mas pelo menos a gente fico muito contente aqui de a gente ter sido chamado, estar podendo fazer parte desse momento, que como o Marcelo já explicou essa agenda toda, ela é bastante significativa, acho que um momento único de um projeto bastante completo, amplo para a Amazônia, para a realidade amazônica e para a vocação, para a destinação de uma reflexão da educação tecnológica para toda a Amazônia. Então, realmente parabenizo a todos os envolvidos no projeto, parabenizo quem está aqui assistindo também por estar dedicando seu tempo para isso, e a gente espera contribuir bastante. Acho que o Marcelo deu uma explicação boa aqui de quem eu sou, como somos, e aí na minha apresentação aqui eu vou falar um pouco mais da instituição, que é o IDESAN, que completou 18 anos de vida esse ano, de algumas atuações, e eu escolhi para a gente fazer essa contribuição, trazer um pouco das agendas que o IDESAN desenvolve, acho que algumas agendas que envolvem inovação no campo, porque quando a gente está na Amazônia, a gente tem alguns processos que parecem simples ou normais, eles são inovadores no interior, né? Porque eles são diferentes da realidade tradicional. Então, isso também pode ser classificado como inovação. Então, eu trouxe um pouco dessa realidade cotidiana do IDESAN atuante. Vou falar um pouco de um tema que eu considero que é bastante importante, todo mundo agora sim tem vivido ele na pele com a onda ESG, que é relativa ao carbono e o carbono da floresta amazônica. Então, vou dar alguns exemplos das experiências que o IDESAN passou. O IDESAN tem uma larga bagagem de atuação nisso, trago alguns exemplos aqui para mostrar um pouco, e depois entro num tema principal de inovação, como a gente tem promovido inovação através do Programa Prioritário de Bioeconomia na diretoria de inovação do IDESAN, a qual eu faço parte. Vou dar esse contexto, dando esse contexto para poder já entrar na reunião. E antes de a gente passar nos slides, né, lá no finalzinho do slide, a gente vai deixar uma sequência de perguntas ali para a gente debater um pouco também, ter mais tempo de debate. E eu acho que eu trouxe um formato aqui, né, uma expectativa de contribuir com todos, acho que a gente tem uma necessidade de olhar a Amazônia como agente de cadeias produtivas, né? Assim, tem uma certa barreira e uma fragilidade muito grande nos nossos elos de produção. E isso, hoje em dia, a gente defende essa tese de que falta esses atores no elo para que a economia circule internamente entre os atores da cadeia. Como você tem em outros setores, às vezes eles são mais fortes de atuação, porque você tem muitos atores estão disponíveis ali para a economia circular entre as necessidades de um, o outro tem a solução, e assim vai circulando, e assim vai indo. E a gente não vê essa diversidade de atores na Amazônia, e tende a ver os projetos piloto. Eles chegam com todo o pacote de soluções para aquele momento, e aí a gente consegue implementar, porque a gente está com as soluções disponíveis, mas as soluções, às vezes, algumas delas elas não conseguem ficar disponíveis depois para o pós-projeto. Então, e aí, um olhar diferente disso se os elos da cadeia estivessem disponíveis e fortalecidos, teríamos mais serviços ofertantes nos elos intermediários da cadeia, para que a gente possa chegar no elo final e no primeiro elo, junto com as comunidades e na agregação de valor, de uma forma mais orgânica, né, e mais dinâmica, mais atores entrando, cada um com a sua especialidade, podendo contribuir na forma mais específica. Então, nessa tese que eu trouxe um pouco na discussão, e aí eu acho que no eixo de informação tecnológica, abre bastante, sai também de uma... Eu vou falar como engenheiro florestal e outros autores, mas a gente às vezes fica muito preso na linha
da biologia, da engenharia florestal, da agronomia. E a gente precisa, né, de uma amplitude maior de atores, de conhecimento, para poder que as cadeias realmente sejam mais fortalecidas. Então, agora eu vou compartilhar aqui minha tela, pode ser? Vou começar. Ok, já aparece, professor. Estão vendo? Estamos vendo. Uhum. Então, o IDESAN é um instituto privado, né, não é governamental, mas o logo aqui da SUFRAMA e do Ministério da Economia vem vinculado ao Programa Prioritário de Bioeconomia, que hoje o IDESAN está completando, chegando a 4 anos de operação do Programa Prioritário de Bioeconomia, que é uma agenda do governo federal vinculada à SUFRAMA, e é um incentivo às empresas do Polo Industrial de Manaus a investirem as suas obrigações de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para outras agendas que não as tradicionalmente investidas por elas, né? Então, se a gente tem um setor forte de informática no Polo Industrial de Manaus, tem uma obrigação de investimento alta, de 5% do seu faturamento tem que ser reinvestido em P&D, e isso já acontece há mais de 20 anos, dentro das suas próprias cadeias produtivas. O Programa Prioritário de Bioeconomia foi criado pela SUFRAMA para incentivar as empresas a diversificarem seus investimentos. E o IDESAN participou de um edital em 2018, ganhou esse edital e começou a desenvolver essa agenda. Hoje que eu vou mostrar um pouco desses números, tá? Mas só para explicar um pouco dos vínculos dos logos aqui já presentes na fala. Então, buscando os temas que eu vou falar do IDESAN, vou falar um pouco dos projetos de carbono e floresta que o IDESAN tem desenvolvido, que eu acho que contribuem bastante para a reflexão aqui de formação também, para vermos um pouco mais amplo, né, a agenda da bioeconomia. E eu vou te explicar o que a gente tem feito para buscar a inovação. Então, onde está o conhecimento, tem inovação, tem conhecimento disponível pesquisando soluções dos gargalos amazônicos. Traduzir isso para inovação, que é converter conhecimento em soluções de mercado, a gente tem feito através da chamada Elos da Amazônia e depois dos investimentos via Programa Prioritário de Bioeconomia. E eu vou apresentar um pouco mais esses detalhes de como a gente tem feito e mostrar um pouco, bastante dos exemplos que estamos apoiando para ajudar a enriquecer aqui um pouco mais essa capacitação que vocês estão passando. Fazer uma merchandising propaganda antes de dar start 100% na apresentação. Na próxima semana, 29 e 30 de novembro, em Manaus, vai ter o segundo Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia. Uma agenda bastante importante, onde a gente está trazendo para Manaus os melhores cabeças de investimentos de impacto, o setor de investimentos em novos negócios e as agendas relativas à Amazônia, de P&D, de Venture Capital e outros temas que são relativos à promoção de uma nova economia para a Amazônia e os investimentos além da agenda de governo, né? Investimento privado. Então, convido a todos aí, para quem puder estar em Manaus, 29 e 30 de novembro, entra no site finsa.org.br, é possível fazer sua inscrição. É um evento bastante importante, muito grande. Falar do IDESAN, a gente tem uma fundação, né, em 2004, e hoje a nossa formação, nossa proposta, né, o impacto que a gente trabalha é para ter cadeias produtivas sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, a conservação ambiental e a mitigação das mudanças climáticas. A gente considera que uma economia de base na floresta conservada é a ferramenta necessária para a conservação dela, inclusão da sociedade, do interior principalmente, né, inclusão socioprodutiva, e gerar a consequência que o mundo também tem expectativa nossa, não só o mundo, o agronegócio brasileiro e tudo, porque, né, temos uma responsabilidade grande com os ciclos hidrológicos e o ciclo do carbono na atmosfera. Então, a mitigação das mudanças climáticas pode vir a partir dessa nova economia. Se a gente não tem uma nova economia que realmente defenda
ou justifique a conservação da floresta amazônica, nós vivemos uma tensão continuada e uma falta de expectativa do que se fazer com a floresta, né? Então, nós trabalhamos para isso. Compartilho 2 prêmios aqui com vocês. O Mariano Senamo, que foi o cofundador do IDESAN, ganhou o prêmio de empreendedor social da Folha de São Paulo, da Fundação Schwab, em inovação e meio ambiente. E nós fazemos parte do Melhores ONGs já desde 2020. Em 2020 ganhamos como melhor ONG ambiental. E aí, esse ano, então, continuamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil. E a nossa forma de atuar para atingir nosso impacto é formar a base de produção sustentável, desenvolver soluções tecnológicas e desenvolver e acelerar novos negócios. Esse é o ciclo de atuação que a gente considera importante para gerar inclusão socioprodutiva, superar os gargalos e desenvolver uma economia local de atuação de serviços e soluções para as cadeias produtivas e conectar a Amazônia com novos negócios, negócios de impactos, startups e cadeias produtivas mais clássicas, né, que possam cada vez mais estar atuante no ecossistema da Amazônia, permitindo que a gente mude um pouco mais essa economia, que é uma base tão baixa, né, representa tão pouco na economia do Brasil, e a economia extrativista na Amazônia representa também um número bastante insignificativo. Para a gente atuar com isso, nós fazemos essas entregas, né, a partir de iniciativas estratégicas. Então, os 3 eixos que eu comentei ali geram uma incubadora de negócios de impacto e o Programa Prioritário de Bioeconomia, a aceleração de negócios de impacto, que é a AMAS, promovem governança territorial e o Observatório da BR-319, que é um exemplo, né, mais uma estrada com uma posição geográfica muito importante na Amazônia, e a gente não tem bons casos de sucesso de relação infraestrutura, conservação e inclusão socioprodutiva, né, valorização das pessoas, dos povos tradicionais locais. E aí a BR-319 talvez seja a última dela que a gente tem essa chance de fazer um processo mais adequado. A rede Inatua, uma rede de óleos e fomento de óleos e madeira de origem florestal extrativista. Então, uma proposta de uma marca coletiva, onde integramos a produção de 6 associações comunitárias e ajudamos a conectar com o mercado, levando da capacitação no campo, assistência técnica de beneficiamento, acompanhamento com as usinas de óleos e conexão com o mercado. Isso tem ajudado essas 5 associações a movimentar em 3 anos de atuação 6,5 milhões de reais, já indo para superando 6,5 já. E acho que fazendo um movimento bacana de valorização da floresta e diversificação do seu uso também, né? Promovendo novas espécies para agregar valor e gerar ativos. O Café Apuí Agroflorestal gera sistemas de reflorestamento no sul do Amazonas, lá em Apuí, recuperando áreas degradadas, que às vezes algumas delas foram cafezais, uma tentativa de fomentar a cadeia de café local, mas que não deu certo e o mato tomou conta. Hoje o mato toma conta, é um sistema agroflorestal gerando agregação de valor e reduzindo os custos de produção, podendo inclusive levá-los à produção agroflorestal orgânica, com selo orgânico já, e levando para mercados que possam pagar até 300% a mais do valor de mercado local que eles pagariam num café tradicional, numa venda local. Serviços ambientais, a questão de redução de emissões de florestas e o pagamento por serviços ambientais que a floresta presta, a floresta e as pessoas que moram nela, né? Vou falar um pouco mais detalhado aqui para a gente. E o carbono neutro do IDESAN, que foi um trabalho que começamos internamente, fazendo a lição de casa, fazendo nosso inventário de emissões e plantando sistemas agroflorestais com comunidades. E hoje já tem mais parceiros se beneficiando dessa iniciativa. Então, esse é o geral do IDESAN, como a gente atua. Eu vou dar dois detalhes mais específicos. E eu achei bastante importante trazer o tema carbono e as florestas. Eu vou falar um pouco de 4 exemplos de projetos que vivenciamos, desenvolvemos, que foram bastante pioneiros, e eu trouxe aqui uma lista de ações
né, de necessidades desses projetos, esses tópicos que estão em cada slide, acho que traz um pouco da diversidade de um projeto de carbono, que isso é emprego, né? São diferentes profissionais que, se estiverem preparados para atuar na cadeia, na sua competência, né? Às vezes na geografia, no social, na engenharia, na sociologia, qualquer temas que envolvem ou são envolvidos, né? Temas que são envolvidos ao desenvolver um projeto de carbono na Amazônia. Então, mostra também, de novo, esse potencial de serviços e produtos que um ecossistema para a Amazônia, um ecossistema econômico, né? De serviços e produtos pode realmente ser fomentado e estar cada vez mais consolidado com isso. Aí eu vou dar os 4 exemplos aqui, vou narrar um pouco mais deles. Não vou falar muito dos detalhes dos temas, então cada tópico, né, como o primeiro do RED de Juma, modelagem de desmatamento, plano de gestão da UC, modelagem financeira do carbono, validação jurídica, validação técnica, né, na auditoria externa independente, CCBS e o VCS, que hoje chama Vera. Então, mas são temas necessários para desenvolver um projeto. Pode ser que tem até mais temas envolvidos, mas só para mostrar o dinamismo dessa economia de base do carbono, né? Movimenta muito conhecimento, movimenta muitos serviços e estudos que precisam para um bom projeto acontecer. Cada um deles aí leva esse leque de ações paralelas para a gente chegar no resultado do projeto. O projeto de RED do Juma foi na RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, Reserva Estadual, do Governo do Amazonas, junto com a Fundação Amazônia Sustentável e outros parceiros, atores, né, com o Governo do Amazonas e outros atores, que trabalhamos para ter esse primeiro projeto de RED reconhecido com selo internacional, para fazer uma viabilidade de comercialização de carbono, né? Então, tem toda a modelagem de projeto, todo o desenho, a validação com um agente exterior e depois o reconhecimento disso para, em si, a partir de uma tese estipulada, né, de um projeto que mostra a tendência de desmatamento daquele território, você passa a monitorar aquele território e os resultados alcançados são os créditos gerados que as pessoas podem comercializar, né? Não é um projeto imediato, onde o crédito de carbono surge. Ele surge pelos resultados que se alcança ano a ano frente à projeção feita. Todos eles trabalham dessa forma. Todos os projetos de RED, né, trabalham dessa forma. Então, foi um projeto bastante pioneiro, bem bacana. O outro projeto pioneiro também, bem desafiador, foi o Carbono Suruí, na terra indígena 7 de setembro, que levou de um plano de resgate cultural do povo de vida Suruí. Então, especialistas dessa agenda e esse plano de vida era do líder, Almir Suruí, que tinha uma proposta para resgatar os valores culturais do seu povo, e esse projeto serviu de referência para virar um projeto de RED. Então, isso foi um projeto bastante interessante, culturalmente falando, muito emocionante. Teve um desafio técnico fabuloso, né? Assim, afinal de contas, as perguntas são diversas, até de quem é o carbono em uma terra indígena registrada pelo governo federal, né? Quem deve receber por esses resultados alcançados da conservação de carbono em florestas indígenas? Tudo isso foi um processo longo, extenso, mas passado por todas as etapas, envolvendo de advogados a técnicos e todos esses temas, as profissões necessárias para realmente ter um projeto compilado. E, infelizmente, depois do sucesso do projeto registrado, validado, acompanhado o primeiro ano de operação, crédito de carbono gerado, reconhecimento a todos os atores que precisam ser reconhecidos, né, os índios e toda a agenda que se forma no projeto de RED, infelizmente ele não foi possível continuar, porque a pressão de desmatamento foi maior do que as projeções feitas, então a gente não conseguiu, esse projeto tem toda uma história a mais que isso, mas ele teve que ser cancelado em poucos anos depois, pela inviabilidade de ter continuidade naquele território, naquele momento. Então, também não é só um projeto de gerar carbono e está tudo resolvido, precisa ter continuidade, manutenção e resultados a serem alcançados.
Bom, seguindo, o próximo é um projeto também muito bacana, que a gente fez uma versão em compra RECA, né? É o projeto de assentamento em Rondônia, que trabalha com sistemas agroflorestais. Tem uma agenda muito bacana relativa à produção agroflorestal. E ele tem uma relação de comercial com a Natura, que compra seus produtos para fazer seus ativos. Nós conseguimos desenvolver para os dois, né, para a REC e para a Natura, o insetting florestal. Em vez de ser o offset, de compensar suas emissões fora da sua cadeia, dentro da cadeia produtiva, houve esse reconhecimento. Então, hoje, os produtores locais conseguem comercializar as frutas, né, e seus produtos para a Natura, e também a consequência da conservação da floresta, que essa compra de produtos gera. Ele vende também o carbono e recebe por isso. Vende o carbono estocado, mas novamente mensurado ano a ano, os resultados alcançados, toda uma modelagem para isso acontecer, e ele permite, então, receber pela fruta e pelo carbono estocado. A fruta comercializada, né, cedida para a empresa, e o carbono estocado. Então, uma relação bacana também, um modelo diferente, que chegou a um nível de projeto por propriedade, que é bem raro também ter pagamentos por serviços ambientais por propriedade. É bem difícil o projeto de carbono chegar nesse nível. A gente conseguiu chegar lá, ficou bem bacana. Esse projeto ainda está acontecendo. E o outro projeto de carbono neutro, eu falei aqui atrás agora há pouco, nós plantamos sistemas agroflorestais para compensar as emissões do IDESAN e de parceiros interessados também. Então, hoje resulta no Café Apuí Agrofloresta, na empresa Apuí Amazônia Agroflorestal, que ajuda esse café a chegar em diferentes mercados e retorna com assistência técnica para os produtores. E ainda gera óleos vegetais, frutas para produção de manteigas, e o café torrado e moído, que é comercializado. Então, chega com pela compensação de carbono, chega assistência técnica, acompanhamento para plantio de sistemas agroflorestais e depois um suporte à condução desses SAFs, e os frutos desses frutos, dessas espécies plantadas, geram uma nova economia para os produtores que receberam esses sistemas agroflorestais. Então, fecha um ciclo bem bacana, e isso tem gerado frutos interessantes e benefícios legais para as comunidades, que têm olhado não somente pelo suporte técnico que chega com o carbono e o sistema agroflorestal que eles recebem, mas também depois com a economia que é gerada a partir da comercialização dos produtos plantados naquele sistema agroflorestal, né? Então, novamente, reforçando, né, o carbono é uma cadeia econômica importante, cada vez mais importante na Amazônia, muito importante a gente também vincular a questão legal dele, gera um conjunto de oportunidades, mas gera necessidades de conhecimento também que precisam ser muito bem trabalhadas. Quanto mais atores com bom conhecimento, né, ou bem formados sobre cadeias produtivas do carbono, né, sobre o RED, conservação de florestas gerando carbono ou reflorestamentos gerando carbono a ser estocado, quanto mais a gente tiver atores conhecedores para fazer atividades responsáveis, melhor a gente vai estar posicionando a Amazônia nesse dinâmico sistema de comercialização de carbono. Então, eu trouxe para isso e dediquei um pouco mais de tempo aqui específico nesse projeto para a gente olhar que é uma forma de inovação também bacana, importante, e é preciso muito cuidado com todos os atores que se envolvem nessa cadeia, mas exige um conjunto de profissionais que, se tiverem conhecimento dessa oportunidade, tenho certeza que pode cada vez mais ter mais gente prestando serviços nessa agenda. Então, vou deixar aqui esses exemplos, a gente pode conversar lá na frente mais um pouco sobre esse tema. Agora, evoluindo um pouco mais, né, para a linha de inovação, o IDESAN tem buscado a inovação para formar esse ecossistema de bioeconomia, né? Eu falei diversas vezes aqui na apresentação sobre isso. Mas nossa tese é que, se preenchermos melhor as cadeias produtivas com atores que possam cumprir papéis específicos de forma muito qualificada, a gente vai ter mais chance para mais outros atores entrarem na cadeia, cada um com a sua especialidade, né?
Porque normalmente o que a gente tem, né, já falei também, visto essa iniciativa de que alguma tese de doutorado, por exemplo, que agrega valor de uma forma excomunal num ativo amazônico. Só que a pessoa que trabalhou nisso, o grupo de trabalho que trabalhou nisso, está trabalhando só nisso, na agregação de valor de um produto. Para que isso aconteça, precisa de um conjunto de outros fatores que vão das relações comunitárias, validação territorial, questões fundiárias, parte técnica de produção, colheita, manejo, transporte, beneficiamento, e aí essa agregação de valor. Então, de novo, se a gente consegue enriquecer mais esse ecossistema para as pessoas, como a gente brinca, terem para quem ligar, eu quero contratar um serviço A, B, C, D, que vai completar a cadeia que eu preciso para, enfim, eu aplicar o meu conhecimento em larga escala e gerar a agregação de valor que eu conheço, né? E não ter que se especializar em todos os outros elos da cadeia e, com isso, fragilizar um pouco novamente esse próprio negócio, que poderia ser muito promissor, ficar fragilizado porque você saiu da zona de atuação que você atuava com conforto, onde foi trabalhada a pesquisa, nesse caso aqui que eu estou citando, né? E você tem que atuar em todos os outros elos também. Então, deixa a viabilidade mais arriscada de dar certo. Então, para a gente formar isso, e aí, considerando que existe conhecimento suficiente, que precisa de apoio para evoluir para soluções de mercado, porque tradicionalmente a gente é incentivado a gerar pesquisa não para esse formato de virar produtos de mercado ou de virar negócios, startups e tudo mais. Então, se não mudar a forma de investimento, de apoio, né, de financiamento dessa ação, a gente não vai ter esse incentivo escalonado do tamanho que a Amazônia precisa. Então, a gente precisa ajudar a chegar com recursos para escalonar a pesquisa e desenvolvimento, apoiar a formação de negócios e produtos que possam, né, estar presentes nessa cadeia produtiva, enriquecer mais a cadeia, e ainda assim a gente fomentar esse ecossistema de negócio, que as pessoas se conheçam, para que haja recurso disponível para contratar esses serviços e fazer esse ecossistema realmente funcionar, né? E aí, até um ponto de apoio, até um ponto que ele ganha a sua autonomia de execução e a rede formada e as soluções comercializadas podem se sustentar, né? Então, essa é a nossa tese que a gente tem trabalhado para buscar formar um ecossistema de bioeconomia da Amazônia. E melhorar os poucos exemplos que a gente tem, né? A gente está trazendo 3 aqui exemplos de valorização da Amazônia, né, pelo mundo. Então, lá no Pará, o Demendes conseguiu um selo internacional de produção de chocolates finos e está extremamente evoluído nas suas relações com as comunidades e na forma de beneficiamento do chocolate, do cacau, né, para produzir chocolate, está indo bem. Mas para o tamanho da Amazônia, o tamanho de plantios ou plantios em cacau e espontaneidade também de cacau, né, na várzea daqui, a gente tem ainda uma baixíssima produção de produtos de valor agregado, como tem o Dementes. Então, tem que expandir ainda mais. E, com certeza, se ele tivesse mais atores na cadeia que prestasse o serviço certo para ele, ajudaria ele a focar cada vez mais no que ele faz bem e ter mais agilidade e mais dinamismo para crescer o seu negócio. O outro lado ali em cima, o primeiro lá é a Floresta, um fundo de investimento, KPTL, investiu 8 milhões numa empresa que é de São Paulo, a Aegis Bioactive, e vai trabalhar com ativos amazônicos em parceria com a Universidade do Amapá, um grupo de pesquisadores de lá que tem conhecimentos já hoje, que passaram uma confiança no nível de conhecimento, passaram uma confiança para receber um aporte de 8 milhões de reais para que a Aegis desenvolva os produtos baseado nesses conhecimentos que foram apresentados, né, e formou esse negócio entre médicos, né? São médicos da medicina do Amapá e da medicina de São Paulo, se juntaram e vão estar fazendo a cadeia. Eles mesmos já falaram a mesma coisa para a gente, falaram, poxa, a gente precisa da cadeia produtiva mais forte para garantir mercado, papapá. Então, quer dizer, para eles não precisarem desviar da especialidade deles e terem que atuar, voltar para a cadeia produtiva, para temas que eles não são expertos, se a gente tiver um ecossistema de serviços aí prestando, vai ser mais fácil, ele vai ter mais chance de potencializar esses 8 milhões de reais que ele recebeu de um fundo de investimento. E aqui embaixo é a Mahogany Roraima, trabalha com investimento em um projeto grande de reflorestamento,
em sistemas agroflorestais e consorciação agro-silvipastoril para plantar o mogno africano na região, lá em Roraima, e também trabalhar com sistemas agroflorestais com espécies nativas e recuperação de áreas degradadas. Tem uma tecnologia forte, tem uma base, implantou muita tecnologia para superar os gargalos, mas também conta a sua história mostrando a necessidade de verticalizar todos os temas de produção por falta de atores que pudessem beneficiá-los, né, e ajudá-los a produzir de uma forma mais fácil. Então, apesar desses bons exemplos que a gente viu, né, mas são poucos e a gente não consegue ainda ter destaque, né, na economia global de produtos que poderiam ser produzidos aqui, né? Isso aqui é o estudo da Amazônia 2030, Salo Kozlov, que apresentou, e mostra a participação. A gente pegou 2 exemplos aí de 2 temas, do cacau e da castanha sem casca. Qual é a participação da Amazônia no mercado global e como que a gente, infelizmente, né, não alcança mais posicionamento nessas áreas, mesmo que sendo produtos que poderiam ser desenvolvidos por aqui, às vezes já tem até extrativismo nosso disponíveis. Então, nosso desafio é fomentar o acesso a mercados de produtos amazônicos com produção sustentável e agregação de valor. Nossa tese é que como a gente vai fazer isso? Com ciência e tecnologia, formando ecossistemas produtivos. E aí a gente tem apoiado o conhecimento a se converter em soluções de mercado. Para a gente achar esse conhecimento, né, não ser só da rede de contatos nossa e verificar quem está sendo e qual conhecimento está sendo mais promissor, para atender uma demanda específica do mercado, a gente tem feito as chamadas elos da Amazônia. Então, a última chamada que está aqui foi a chamada restauração florestal, mas nós já fizemos essas outras 3 chamadas de açaí, castanha do Brasil, óleos vegetais e reflorestamento. E essa chamada está sendo constituída de que forma? Primeiro, a gente está falando com o setor, quem trabalha no setor primário de produção ou no beneficiamento de produtos dessas cadeias, e perguntando para eles quais são os principais gargalos, onde mais dói, onde hoje você supera com muito esforço e trocaria esse esforço por um serviço que te entregassem uma forma mais fácil de superar esse gargalo. Então, a gente fez o mapeamento dos gargalos, esse mapeamento gerou uma publicação, então todas essas chamadas têm uma publicação que dá um destaque aos gargalos que foram identificados pelo setor primário. Essas perguntas, ou esses problemas, né, destacados, a gente transforma isso em perguntas e faz uma chamada pública para ver quem é que tem soluções que possa apresentar para superar os gargalos apresentados pelo setor. Essas chamadas a gente tem um aberto, todo o processo de credenciamento e análise, depois a gente reconhece as melhores soluções que aparecem e ajudamos a preparar essa capacitação de negócios. Então, ajudamos a preparar a pesquisa que foi apresentada ou a proposta que foi apresentada, né, pode ser em qualquer estágio que ela esteja, as melhores, a gente ajuda a preparar para se apresentar como uma solução de mercado, como que se torne um negócio que entregue uma solução para a cadeia produtiva. Daí a gente faz uma aproximação com investidores, lembrar que os investimentos do Polo Industrial de Manaus, que eu narrei do PPBio, eles não são de decisão do IDESAN 100%, quem decide o investimento final é a empresa, então nós precisamos ter a sensibilidade com a empresa para que ela aporte o recurso no PPBio e depois escolha os projetos que nós indicarmos que realmente estejam demonstrando que eles contribuem com a cadeia produtiva. Então, a gente faz essa aproximação de matchmaking e aí ajuda com um projeto elaborado, né, na capacitação. A aproximação com recursos, os aportes feitos começam a se executar os projetos para que essas soluções encontradas nas chamadas virem soluções de mercado e consigam contribuir mais com as cadeias produtivas. Então, assim que a gente tem feito e temos gerado esses números, né? Nas 4 cadeias, os números lá de cima das edições feitas, os inscritos. E agora, gerando soluções que atingem todos esses temas aqui, né? Então, boas práticas, rastreabilidade, gestão empreendedora, agregação de valor, melhor condicionamento, né, com embalagens, tecnologia de produção, gestão e relacionamento com o mercado e secagem de produtos também tem sido um problema identificado nas chamadas. Então,
as soluções vêm não só para agregar valor, mas também para cumprir esses gargalos, superar esses gargalos. Eu vou passar aqui rápido para a gente ver um pouco também da agonia do setor, né? A última chamada nossa de reflorestamento, a pergunta ainda era qual tecnologia é inovadora para a automação da cadeia de reflorestamento, né? Seja no plantio, manutenção, colheita. O custo de plantar o sistema agroflorestal na Amazônia é muito caro. E como a gente facilita isso? Então, como que a gente automatiza alguma coisa? O que já tem pensado, né, sobre isso? Então, era uma dor do setor de que existem técnicas de reflorestamento, mas ainda são muito caras. O que já temos que permite ser mais ágil a fase de plantio e a condução do sistema agroflorestal para tornar ele mais eficiente, de melhor resultado, né? A outra parte foi de sementes e viveiros, também é a mesma questão, tem uma relação direta, quando você precisa de semente, você não tem. Quando começa a fomentar o plantio de sementes, às vezes lá no meio do caminho, quando a muda vai ficar pronta, o ritmo mudou, o reflorestamento não vai acontecer mais, não sei o que, então como que a gente consegue ter uma relação melhor de custo e tempo entre sementes, mudas e plantio, né? Disponibilidade para colocar no campo. Então também veio essa pergunta do setor. E um outro de conexão e fluxos. Qual é o melhor arranjo de inovador entre demanda de sistemas agroflorestais, demanda dos ativos para implementar os sistemas agroflorestais e comercialização dos produtos gerados pelo SAF, né? Quem é que está fluindo melhor com relação a isso? E aí era uma forma de reconhecer, essa aqui era uma demanda de que frente que há um gargalo de engajamento com produtores e de produtos de mercado, como a gente reconhece quem está fazendo isso fluir melhor, né? Então a chamada foi buscando essa pergunta, foi buscando essa solução. Bom, traz um pouco, mas a gente vê que tem três temas, fala que assim, a cadeia então de reflorestamento ainda sente das dores em todas as etapas, de produção de sementes, mudas, viveiro, plantio, manejo, colheita e fluxo de mercado, comercialização dos seus produtos, né? E é o que eles diagnosticaram, foi diagnosticado na chamada, ainda tem dores em toda a cadeia, não flui bem a atividade mesmo e precisa de mais apoio, né, para que o conhecimento que já se tem sobre essas ações ou esses elos, né, de atividades possam se converter com solução. Na castanha, também dando um exemplo aqui de como é que foi o resultado do estudo, foi a mesma coisa, desafios em quase todos os temas, né? Então mostra que a gente ainda tem muito a fazer e aí valorizando o que se tem de conhecimento, pelo que a gente viu nas chamadas também comprovado e pela experiência de 10 anos atuando com o setor acadêmico, tem muito conhecimento disponível, já elaborado, mas convertido, né, que recebeu suporte para reverter seu conhecimento em solução de mercado, ainda tem pouco. Mas ainda são tecnologias que são muito boas, tem muita gente pesquisando coisa muito boa, mas precisa de um fomento, né? Aí a gente está falando de Estado, suporte, mesmo o setor privado for financiar, entidades internacionais que financiem o apoio à conversão do conhecimento. E também a formação profissional das pessoas que estão ali estudando e fazendo essas pesquisas, que elas tenham também essa preparação para ter uma capacidade empreendedora consiga usar o seu conhecimento para se vender, né, no mercado, falando no bom sentido dessa palavra. Então, os gargalos vieram nesse tipo, e aí quem foram os premiados, né, para dar um exemplo também, os premiados da cadeia do açaí. Os temas eram também relativos à agregação de valor, também relativos a beneficiamento do resíduo, né, o açaí tem um resíduo muito elevado, como melhorar o uso do resíduo, como conservar o manejo, como ser melhor manejo no campo, conservando o fruto na melhor forma para não ter perda e nem perda de valor, né, com produto oxidando, e melhores práticas de campo, e agregação de valor dos resíduos. E aí, então, veio a biorefinaria de sementes de açaí, da Ayla Santana, do INT, do Rio de Janeiro, tá? RN ali, mas, né, desculpa, é do Rio de Janeiro. É uma tecnologia que usa sementes para tirar um ativo muito importante no setor fármaco. Então, é um valor agregado altíssimo do açaí, de um resíduo, né, original. A outra proposta foi tornar mais disponível, o caroço de açaí é altamente desperdiçado, né, e
largado em muitos ambientes de produção na Amazônia. Então, ter essa forma de torrar e comercializar esse produto torrado, conserva o fruto, conserva a semente por mais tempo e permite comercializar, que pelo menos você não vai fazer nada se fizer o básico, torrar e armazenar para vender para quem está fazendo o café, né, de açaí, não é o nome certo, mas fica mais fácil fazer, que pega a semente torrada e faz uma bebida. E essa técnica já padronizada, disseminada, foi considerada uma de alta escala para poder atender toda a Amazônia, está podendo aplicar esse assunto. O outro foi uma película comestível, um produto feito com resíduos de outras frutas amazônicas que gera um pós-colheita e uma shelf life, né, um tempo de prateleira de produtos de maior duração, aumenta o tempo de prateleira dos produtos. Esse produto já está sendo comercializado para mercados, para aumentar o tempo de prateleira dos produtos, e aí o empreendedor, né, o Jonas Silvas, propôs aplicar esse produto lá na colheita dos frutos de açaí, de qualquer outra planta nativa, para que ganhe mais tempo antes de chegar no gelo. Gelo é um tema assustador no interior da Amazônia, né? Então, como a gente pode ter mais produtos desse tipo? Aí foi apoiado nessa formato. E outro maquinário, equipamentos aqui para carregar frutos no campo também, não carregar, debulhar. Pessoal bacana da Universidade Federal do Pará, um campus no interior, em Abaetetuba, está desenvolvendo uma reflexão sobre as necessidades da cadeia muito bacana. Toda chamada nossa, eles mandam propostas. E aí essa da debulhadora automatizada foi uma das premiadas aqui, e é uma reflexão, né, de quem está olhando a necessidade do campo mesmo. Debulhar o açaí não é uma coisa simples, e às vezes fica na mão de crianças para fazer isso, ou jovens, né, pessoas muito jovens, e as mãos ficam bem machucadas. Fazer isso automatizado é uma forma rápida, prática de fazer, e que deixa essa atividade deixar de ser ela prejudicial e sim benéfica para o produtor que está no campo, né? Então, exemplos aqui de que conhecimento existe, tudo isso veio da academia e hoje está virando soluções que nós estamos apoiando para virar soluções de mercado, inovação para ficar na cadeia produtiva, né? Vou passar mais rápido aqui na castanha, igual, também veio outros projetos de rastreabilidade, secagem de frutos por micro-ondas para melhorar a conservação, evitar a contaminação de aflatoxina, ou tecnologia também de ultravioleta para conservar e eliminar a aflatoxina de castanha. Então, técnicas desenvolvidas que estão precisando do apoio, pedindo apoio para virar uma solução para a cadeia produtiva, ser uma coisa mais funcional, de uso funcional. A Aflavis é um identificador de contaminação de castanha também, que é a gente perde mercado porque a gente não dá garantia que nosso produto para exportação não tem nenhum contaminante, né? Então, é um identificador desenvolvido também por Academia lá em Minas Gerais. E, de novo, os meninos lá com um carrinho coletor de castanhas para carregar, cortar o ouriço, abrir o ouriço, carregar castanhas no campo também de uma forma mais prática e menos onerosa para as pessoas. O mesmo grupo lá de trabalho que pesquisou. Então, a gente vai vendo isso. Existe muito conhecimento, muita gente pesquisando os problemas da Amazônia, precisa só que dificilmente tem um apoio para a próxima fase. Para continuar nessa confirmação da tese que ele teve, continuar recebendo recurso para que essa tese confirmada da solução que ele encontrou possa se tornar uma solução de mercado, né? Então, esse é o apoio que a gente tem dado, essa é a ajuda que a gente tem dado, e espera, né, continuar ainda mais. Esperamos que tenha mais apoio para isso, porque tem bastante conhecimento hoje disponível para as cadeias da Amazônia serem mais ricas de serviços e soluções. E aí, Ô, voltando... Carlos, oi, eu queria abrir agora um pouco para perguntas, pode ser antes de você entrar Pode agora sim. na próxima parte. Nós temos algumas perguntas aqui, e da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea. Ela coloca assim a primeira questão: quais são as habilidades e competências desejadas ou esperadas dos profissionais que atuam no mercado de carbono? Posso fazer em bloco? Ok. E aí a gente tem também a pergunta do Antônio Júnior, que diz assim: em sua opinião e considerando o ecossistema da Sulframa, existe possibilidade ou interesse para a aproximação de empresas, indústrias
dos provedores de EPT para a oferta de cursos técnicos? Por exemplo, curso técnico em agroindústria ou cervejaria com práticas educativas dentro da indústria. Seria isso benéfico para o ecossistema da Suframa? Pode responder essas duas e eu te coloco mais duas em seguida. Tá ótimo. Bom, obrigado pelas perguntas. Alessandra, como eu narrei um pouco, as competências para um bom projeto de carbono, só, né, fazer um bom projeto de RED hoje, ele precisa de muitas competências. A gente nunca trabalhou com menos de 20 pessoas envolvidas nos projetos. E isso deixa bem amplo. Agora, ter o conhecimento de... no IDESAN, na grande maioria das pessoas que estão coordenando um projeto de carbono, onde contrata diversos serviços, né, nessa etapa, nós somos da engenharia, viemos dessa forma, da engenharia florestal, e desenvolvemos, né, os modelos, muita bagagem relativa a uma boa escrita de um projeto. Como a gente faz um projeto CNPq, né, ter o conceito metodológico de um projeto, da sua justificativa, a sua hipótese, não sei o quê, isso é uma necessidade e, né, vou falar por mim aqui, lá na academia a gente não valorizava desse jeito a importância disso, mas ter aquelas disciplinas que são disciplinas estruturantes de como escrever um bom projeto, como registrar uma pesquisa, como reportar o seu conhecimento, essas disciplinas elas podem ser valorizadas ainda mais, né? Já são valorizadas, mas acho que a gente não, na hora no campo, na hora lá de, como acadêmico, é difícil olhar para ela como o que eu vou fazer com isso, né? Aquele clássico, mas ela é fundamental, ela é estruturante para o conceito. Depois, para você escrever projetos bons, seja para captar projeto, para escrever uma validação, um projeto de carbono é uma tese de doutorado, onde você justifica, assim, né? Estou similarizando um pouco para poder dar o peso que ele tem. Envolve muitos atores e envolve esse conceito da fundamentação de uma metodologia de projeto bem escrita, senão não passa na validação lá no internacional. E, bom, do ecossistema da Suframa, das empresas, Antônio, obrigado também pela sua pergunta. Esse é um assunto bem difícil de ser apresentado para as empresas. Há um interesse das empresas relativo à formação de recursos humanos, normalmente atrelado às suas necessidades empresariais, né? Então, na formação dos profissionais que estão lá. Mas hoje há uma expectativa da Suframa em atender a demanda de capacitação e formação de recursos humanos. Existe até um programa prioritário para isso, mas ele hoje está suspenso, não está em funcionamento. E a gente teria uma condição de ofertar via Programa Prioritário de Bioeconomia, né, porque facilita a vida das empresas ao aportar Programa Prioritário, teria essa condição de aportar para formar, fazer esses cursos, né, formações em maior escala na Amazônia. Mas é o tema bem difícil de convencer as empresas a investir. Não é um tema muito simples, não. Ok. Obrigado, Curi. Só para falar que o Antônio também é coordenador do curso e a gente está de olho no T4 também. Tu lembra, né, do T4? Ok, beleza. Tem mais duas perguntas, que é o seguinte, a Marília Costa coloca assim, tem alguma lista de contato dos extrativistas para os empreendedores que buscam fornecedores nas cadeias? E uma outra pergunta da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea. A Alessandra é super participativa nas aulas. Ela pergunta assim: na Amazônia, existe um produto da bioeconomia que atingiu o máximo nível de conhecimento e desenvolvimento da cadeia de valor, ao ponto de ser possível replicar suas práticas, obtendo resultados semelhantes? Joia. Bom, da lista de contatos, é um universo, assim, né? Uma relação também que, infelizmente, não é só você ligar para as pessoas e pronto, vai acontecer a comunicação com eles. Mas se quiser apoio relativo à cadeia de óleos e madeira, pode mandar um e-mail para a gente, vai estar lá no final o e-mail, a gente pode fazer essa ponte, que é o que a gente tem ajudado a fomentar
justamente a comunicação entre produtores que têm capacidade de de beneficiamento, pré-beneficiamento lá no campo, né? E entregar um produto com qualidade e com responsabilidade de valor. Então, pode fazer contato com a gente que a gente pode tentar ajudar. Nessa situação de cadeias replicáveis, o grande desafio da cadeia replicável é o ambiente. Onde a gente tem visto mais modelos que estão dando certo são os modelos dos negócios de impacto, porque eles levam as metodologias junto com comunidades e aí amenizam um pouco das diferenças que existem entre cada ambiente, né? No social, falando, você tem que chegar com a capacitação, com a atuação, com a preparação, num ambiente que é muito diverso. Você mudou de calha de rio, às vezes você atravessou o rio para o outro lado, a comunidade da frente é diferente da comunidade que você estava trabalhando há um tempo com ela. Então, modelar esse conhecimento e replicá-lo, a gente tem visto resultados melhores com os negócios de impacto, que têm como premissa atuar de uma forma positiva com os atores das cadeias, né, junto com as comunidades ou com quem quer que seja, reconhecendo o papel, pagando o preço justo a todos eles e chegando com um pacote tecnológico assim mais preparado, principalmente porque ele sabe que o mercado está demandando, ele já modelou a sua atuação para chegar de uma forma positiva com a comunidade, mas entregar o que o mercado está querendo. Então, hoje a gente tem dado certo, o Café Apoio Agroflorestal nosso tem dado certo, e eu indico visitar o site da AMAS, Aceleradora de Negócios de Impacto do IDESAN, amas.org.br, que tem os negócios acelerados lá, estão buscando, estão atuando, né, de uma forma positiva com as comunidades, e tem essas modelagens de atuação bastante funcional. Então, hoje eu recomendaria você buscar os negócios de impacto social e ambiental para ver os exemplos que têm dado certo. E aí essa modelagem ameniza um pouco as diferenças do território onde você quer replicar alguma técnica, né? Então, essas atuações têm funcionado. Ok. Obrigado, então, Carlos. Aí, no final da tua palestra, eu trago as outras perguntas. Boa. Estamos com tempo bom, né? Estamos 50 minutos aqui de conversa. Acho que tem mais uns 20 minutinhos. Isso. Vou lá, vou compartilhar de novo. Então, bom, a gente falou do IDESAN, um pouco das nossas atuações, o mercado de carbono, o dinamismo, né, de profissões necessárias para um bom projeto de carbono acontecer. Isso é muito pouco visto, as pessoas acham que é muito prático, vou fazer um projeto de carbono, vou pegar dinheiro de carbono, não sei o que, muita gente simplifica a coisa, e um bom projeto não é assim. E hoje os resultados que a gente tem feito pela chamada, né, como destacar o conhecimento para que corrija os problemas que o setor produtivo, né, tá apontando. Então, a chamada Elas da Amazônia tem funcionado assim. E o PPBio tem a tese de ajudar a partir, né, dessa legislação que a SUFRAMA criou de incentivar as empresas a diversificarem seus investimentos, para a gente poder colocar em levar o recurso para novos atores. Hoje já são 31 milhões de reais que estão investidos em 21 projetos em andamento e estamos com uma agenda nova de mais de 50 milhões de reais para continuar a operação de atuação. Estamos buscando novos projetos para investir nessa relação de interesse com as empresas, né? Como foi falado. Que deixei também um tempo aqui o slide, porque não dá para fazer nada sozinho, então a gente tem parceiros financiadores, parceiros promotores da agenda, e um conjunto de atores conhecedores, que são as ICTs, os Institutos de Ciência e Tecnologia, que têm as pesquisas feitas, eles que estão sendo os desenvolvedores das tecnologias, baseado sempre num aspecto legal, né, que é o programa prioritário, as resoluções definidas pelo CAPDA, Comitê de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, que funciona junto lá na SUFRAMA e Ministério da Economia, e gera as referências que estão aqui, né? A resolução, são duas resoluções base, mas ainda tem com outras necessidades legislativas para olhar sempre. A resolução do CAPDA, número 9, define o que é Programa Prioritário de Bioeconomia e o que pode ser apoiado, e o CAPDA, número 2, que fala como usar, como aplicar os recursos em programas prioritários. Então, para isso, a gente mobiliza as empresas do PLIN, que aplicam, que a partir de uma sensibilização nossa, aplicam seus recursos para o programa prioritário,
nós desenvolvemos soluções chamadas soluções em formas, né, de aproximar o conhecimento que está no nosso banco de projetos com as empresas para ter a adesão delas, e aí são promovidas, né, via projetos prioritários para startups, instituições de ciência e tecnologia ou incubadoras que vão apoiar negócios de impacto social e ambiental que podem ser as desenvolvedoras do recurso. Todas essas instituições têm que estar cadastradas na SUFRAMA, né, no CAPDA, que a gente chama. Então, é um ecossistema um pouco monitorado. Só os registrados, reconhecidos, que têm suas atividades que cumprem a obrigação que está lá na definição da SUFRAMA, eles podem ser reconhecidos, são registrados na SUFRAMA. A partir desse registro, eles podem operar o recurso de P&D via programa prioritário. E aí, esses investimentos geram retornos para a sociedade e para as empresas também, que elas podem ter participação nos resultados dos negócios, podem só ter uma visibilidade por estar apoiando projetos inclusivos, podem, ou a sociedade tem novos ativos, novos produtos para ela consumir a partir da floresta, né? Então, essa é a parte. O que a gente fala para as empresas é isso: vamos diversificar, vamos impactar, ampliar o impacto do Polo Industrial de Manaus para a Amazônia, tem buscado esse envolvimento com eles. Em 3 formatos de atuação. No meio, o Elos da Amazônia, né, a chamada para soluções, que a gente tem apoiado, e quando as empresas querem apoiar projetos também que elas reconhecem que são melhores, elas podem apontar os projetos que elas têm interesse que a gente invista, né, e monitore os resultados dele. Com inovação aberta, então, para a empresa também, o Polo Industrial de Manaus poderia ser um grande consumidor de ativos amazônicos. A gente tem muitos ativos que poderiam estar contribuindo efetivamente com as cadeias produtivas que já existem no Polo Industrial de Manaus. E isso pode ser feito com novos bioativos, bioinsumos ou com ativos que gerem uma biorremediação na destinação adequada dos resíduos das empresas e tudo mais. Então, a gente tem fomentado para que eles olhem também a Amazônia como uma oportunidade de fazer diferente. Um novo produto ou numa destinação adequada de resíduos. E aí a gente tem chamado isso de inovação aberta, com chamadas, e as empresas externalizam seus problemas e diversos atores resolvem os problemas, né, apresentam melhores propostas para resolver. E o outro é o programa Empresas da Amazônia. Com aportes maiores, empresas estão fazendo um uso do seu aporte de P&D para também demonstrar a sua obrigação de ESG, na parte ambiental e social, principalmente de governança também, né? Afinal, ela está decidindo usar um dinheiro que não era para outro fim, para usar para a bioeconomia. Então, ela tem apoiado, então, projetos que vão ser desenvolvidos com a visibilidade da marca da empresa também, para serem apoiados. Essa é a forma que a gente tem interagido com as empresas. Aqui, um pouco das empresas que já apoiaram. Nós passamos de 30 empresas já do Polo Industrial de Manaus que apoiaram. Não são todas as empresas do Polo que têm a obrigação de investir em P&D. É uma parte delas que tem, e a gente já ultrapassou 30 empresas que conseguiram se sensibilizaram para apoiar o PPBio. Esse apoio tem gerado um ecossistema bem interessante de muitos atores que estão sendo beneficiados hoje com recursos para desenvolver suas tecnologias. Em resumo, a regra do PPBio eu posso apoiar projetos que gerem processos, produtos e serviços para o uso sustentável da bioeconomia. Então, é realmente essa conversão do conhecimento para um processo que se concretize no mercado, né, da bioeconomia. Não precisa ser um produto final, mas pode ser uma atividade no meio que gere um processo que dê certo, que funcione para a cadeia produtiva, nessa forma de tradução do conhecimento para o mercado, né? Então, os elos vinculados, né, por exemplo, a CIDIA e os outros atores, são as empresas que estão vinculadas ao CIDIA, a aceleradora vinculada ao CIDIA, a Manaus Tech Hub, e as aceleradas em Nova Manejo, a AgriSmart, são instituições aceleradas por esse ecossistema. Lá no CID também, o CID é uma incubadora e tem diversas negócios de impacto que estão lá atrelados ao CID e estão recebendo recursos. E aqui outras instituições aqui que estão envolvidas ou em fase já de projeto aprovado para captação
já com captação, esses que estão aqui do outro lado, em verde claro, já tiveram a sinalização positiva de um investidor para a gente poder levar recurso para eles. Então, tem formado um ecossistema legal também, já são 29 instituições de ciência e tecnologia, incubadoras, startups, fundações de apoio, negócios de impacto e aceleradoras que estão se envolvendo com o PPB. Então, esses projetos são gerados a partir da definição da SUFRAMA nesses 6 eixos. Eu vou passar um pouco disso, acho que não é o propósito daqui da apresentação, né, apresentar o PPBio, mas pode ser visto isso no nosso site, bioeconomia.org.br. Mas acho que o bacana aqui é mostrar que tem dado certo fortalecer 12 cadeias produtivas, já tem projetos para os 5 estados da Amazônia SUFRAMA, aqui já o número já melhorou, não são mais 26, e já chegamos em 84 milhões de reais de aportes, uma parte deles já investidos, outra parte em investimento. E as ICTs também já melhorou esse número de ICTs, já são mais de 200 projetos no banco de projetos, que a gente vai fazendo essa ponte entre o interesse da empresa e a disponibilidade de conhecimento aplicada no nosso banco de projetos. E 34 projetos concluídos ou em desenvolvimento. Cada tema desses traz os projetos em cada tema, né, cada eixo de cadeia produtiva aqui, tem projetos que estão entrando de forma diferenciada, então o número de projetos é a bolinha verde, né? Que está mostrando... Deixa eu ver se aprendi aqui o ponteiro. Então, cada número aqui, o número de projetos que estão em cada cadeia, em diferentes formas de atuação. E a gente tem levado tecnologias da Amazônia para fora e para a Amazônia também, novas tecnologias acontecendo. Gera um impacto positivo também nos ODS. Então, dos 17 ODS, né, todos eles têm algum projeto, os projetos nossos têm envolvimento. E hoje, o que está sendo bacana ver são os projetos finalizados, não somente eles isolados, mas em que etapa da cadeia que eles estão, né? Então, os boas práticas de produção têm gerado, são produtos de tecnologia são os negócios de impacto aqui que estão chegando para interagir bem com as comunidades, levando tecnologia e ajudando a comercialização dos seus ativos depois, com baixo impacto ambiental, reconhecimento das populações racionais, fazendo uma atividade diferenciada. Outros produtos aqui que geram agregação de valor ou soluções tecnológicas, né, que têm gerado, Pérolas da Amazônia, nosso caviar amazônico, enfim, né, temos o nosso caviar amazônico agora produzindo. E cosméticos, que é um tema também bastante demandado, né, da Amazônia, mas também fazer de forma diferente, pensar usos diferenciados é interessante também. Aqui o primeiro já foi com açaí para cosméticos, que não é tão tradicional, né, assim, mas já entrou, e aí outros ativos que têm gerado um produto, agregação de valor bacana. Dos projetos que estão em andamento, também é legal olhar por isso, boas práticas de produção, rastreabilidade, gestão empreendedora e novos produtos de agregação de valor. Não vamos parar em todos, mas todos eles, sem nenhuma exceção, são resultados do conhecimento. Não é uma tese de mestrado, é um doutorado, é um grupo de pesquisa que trabalhou muitas coisas, ou é um estudo feito como o projeto do CEPT, um estudo feito que diagnosticou um problema e mostrou como resolver e está recebendo apoio para se posicionar com uma solução de mercado depois. Então, são vários produtos e vários resultados que têm gerado, está fortalecendo uma cadeia, né? Nossa tese é essa, ter condições de atender. Então, quem está o produto aqui, Amacos, por exemplo, são cosméticos, se ele se conectar com o cara da rastreabilidade, e vai conectar também com o pessoal da marca coletiva Inatu, que vai ajudar a beneficiar as comunidades com óleos, então todos os elos cada um fica especializado na sua agenda, e esse produto Amacos vai poder fazer cada vez mais do que eles melhor sabem fazer, que é novos cosméticos, e não ter que se preocupar com a cadeia, com tudo mais. Então, são temas que a gente acabou de passar por isso aqui nessa roda, né, de conversa aqui. Alguém já perguntou, pô, mas tem o telefone da comunidade para a gente fazer contato com fornecedores? Então, é uma consequência da Amazônia. Dá sempre aquela impressão que a gente está começando do zero alguma coisa, porque você não tem um conjunto de situações favoráveis para já dinamizar o ecossistema, o seu conhecimento. Então, são outros temas agora, produção de gelo com placa com energia solar, fazer um modelo também que se torne uma ferramenta disponível para o mercado, para
não só ter um piloto, mas ter uma ferramenta pronta para ser contratada para outros atores. Então, diversos projetos aqui que estão acontecendo e formando uma nova forma de ver, por exemplo, aqui, ó, a cadeia do açaí hoje. Então, a gente tem boas práticas de produção, com a conservação de frutos no campo, com a Rede Natu fazendo apoio à comunidade, à organização produtiva com as comunidades, a rastreabilidade, um blockchain de açaí que ainda mensura a pegada de carbono desse açaí. Então, rastreabilidade, controle, né, via blockchain, e mensuração de carbono, numa startup lá do Pará, que seu nome é Amazon, não é a mesma da ONG lá do terceiro setor, mas é uma startup chamada assim. Depois, gestão empreendedora, cadeias produtivas monitoradas e gerando um conhecimento para entregar para os atores que vão agregar valor em diferentes produtos. Então, cosméticos, alimentos, embalagens inteligentes usando resíduos. Essa embalagem identifica a qualidade do pescado, se ele está bom ou ruim, mudando de cor. Essa mudança de cor é graças a um ativo presente no açaí. E é o Instituto Federal de Roraima que vai desenvolver isso. Já tem pesquisa para isso, vai desenvolver. E aqui embaixo, madeira plástica, um bioplástico a partir de resíduos de açaí, também fazer um bioplástico. Então, se olhar a cadeia com mais atores, cada um da agregação de valor sabe quem procurar, pelo menos essas pessoas estão aqui disponíveis para ajudar a cadeia deles a ser mais simples, mais facilitada e que eles produzam mais com menos esforços, né, do que ele não conhece. Bom, aqui outros atores, a Amazonzyme são as enzimas amazônicas, né, também não tem nenhuma enzima amazônica no mercado global, e nós suamos enzima praticamente quando passa na floresta, né, é um arsenal fantástico, que hoje já tem gente que aprendeu o que é, para que serve, como faz e como escalou na produção. Está aqui buscando recursos. Outros, conservar frutos em temperatura, conservar beneficiamento de produtos com temperatura ambiente, que é um desafio nosso também, sem estragar, sem oxidar muito rápido. Produtos defumados, acaru, embalagens inteligentes que estão em captação. Então, são processos diferenciados que a gente tem ajudado a buscar recursos para enriquecer as cadeias de soluções. Vou passar mais rápido aqui para a gente ficar mais tempo conversando. O blockchain de açaí, a Bitracer. A Bitracer é uma gestora de ativos fazendo rastreabilidade. Então, atende qualquer elo da cadeia, seja uma Nestlé, que ela já atendeu, seja uma comunidade, e ela vai preparar agora uma nova forma de fazer rastreabilidade para produtos de selo participativo de garantia, SPG, e para indicações geográficas. Então, vai preparar um pouco mais isso para atender de forma mais fácil esses produtos que tem um mercado global, né? Todo mundo precisa dessa ferramenta. A champanhe da França tem um IG, que precisa de uma ferramenta de comprovar sua rastreabilidade, né? Sua origem. Mas também o abacaxi de Novo Remanso, o guaraná de Maués, e diversos outros aí que a gente conhece, que precisa da identidade geográfica na Amazônia também. Então, vai preparar uma ferramenta aí mais ágil, mais fácil de acontecer, de motivar para... Então, eu trago aqui essas reflexões finais para a gente discutir mais um pouco e vocês também poderem internalizar, né, para o que estão recebendo essas capacitações, como melhorar esse processo de formação tecnológica na Amazônia. Porque conhecimento a gente tem, existe gente pesquisando muito, muito bem, né? Ninguém tem dúvida disso. Agora a gente precisa de apoio para converter essas soluções em mercado, esse conhecimento, né? Converter em soluções de mercado, conhecimento. Além disso, quando a gente sai um pouco do ecossistema, do ambiente que está acostumado a olhar para a floresta, né? Quem escolheu uma profissão da área de biológicas, olha para a floresta com mais potencial econômico. Mas quem não escolheu, quem está na engenharia de produção, quem está na engenharia mecânica, quem está em outros, né, advogados, não olha para a floresta desse jeito. A gente viu aqui que precisa de mais atores e mais conhecimento, né? Então, a floresta como economia, um elemento da economia, precisa ser vista por mais olhos e ter mais serviços disponíveis para que a gente dinamize mais. Essa é a nossa tese, né, de impacto. A educação empreendedora ela é importante para isso. Então, apesar do conhecimento e da pesquisa já estar acontecendo, a educação empreendedora
pode ajudar a melhorar para que a pesquisa continue acontecendo, mas o olhar de conversão desse conhecimento, ou atender uma demanda mais diagnosticada na cadeia produtiva, né? Vai ajudar, a educação empreendedora é boa para realmente a gente dar uma dinamizada no conhecimento, virando soluções de mercado. Também a gente olhar um pouco para as características atuais, né? Os negócios hoje, a formação de novos negócios está bastante atrelada a startups. A startup tem essa característica, ela é uma solução específica para atender um tema muito específico. Isso, para a academia, quer dizer, o conhecimento específico virar uma solução específica, isso é o que as startups estão fazendo. Então, realmente, a gente pode gerar elos da cadeia produtiva mais eficientes, se eles tiverem condições de se colocar nessa cadeia e depois permanecer, ganhando a vida a partir do seu conhecimento, né? Essa é uma coisa importante. Então, mais atores, a gente gera mais interação e gera mais economia. Então, o ciclo local vai atuando, os contratos, os serviços, as interações, né, deixam de ser tão verticalizados, os negócios bastante verticalizados e elos frágeis, né, e ser mais horizontais e mais atores comercializando o seu conhecimento. A gente precisa desse investimento para a transição do saber para o mercado, então aumentar mais, eu coloquei do apoio lá em cima, reforcei aqui, ainda mais quando a gente está falando de elos que são intermediários, como é que alguém, por exemplo, a pessoa que fez um Aflafre, que faz identificação de contaminação de óleos vegetais em geral, ela precisa que essa cadeia de óleos vegetais esteja num nível de profissionalismo grande para consumir essa tecnologia dela, para que ela possa viver esse consumo da tecnologia dela. Então, a gente precisa de um ecossistema forte. Então, não é só investir na transição do saber para o mercado, mas é compor esse ecossistema, fazendo ele viver, né, por si só, até que o subsídio deixe de ser necessário. Isso, né? Essa questão toda que a gente está falando é mostrar a realidade amazônica como oportunidade. Se eu tenho gargalos produtivos, que alguém já pensou em solução, isso é uma oportunidade de um novo negócio surgir, se tiver quem compra o conhecimento. Se a gente não tem uma cadeia, quem paga essa conta, né? O conhecimento volta a ter valor só lá no edital da Fundação de Apoio, na FAPESP, na FAPEAM, nas FAPs em geral, nas FINEPs da vida, e não tem valor, né, porque não tem quem pague pelo conhecimento na cadeia produtiva. Quando a cadeia produtiva está muito frágil, a gente não tem essa forma de interação que a gente vê em outros setores. O agronegócio faz muito bem isso, e as startups estão explodindo no agronegócio porque tem um capital disponível para adquirir esse conhecimento. A startup que está entregando um conhecimento novo, uma solução diferenciada, tem quem compra esse conhecimento. Aqui a gente precisa olhar também com essa seriedade para ver quem vai comprar o conhecimento que está sendo gerado pela academia, né? Senão ele tende a voltar para dentro da academia, porque lá ele consegue usar o seu conhecimento para novos editais, para o que for necessário. Então é isso. Cadeias produtivas são formadas por muitas mãos. Estamos disponíveis aqui para a gente fazer juntos. E agradeço muito essa oportunidade dessa apresentação. Podemos conversar mais dúvidas aqui, podemos trocar mais umas ideias. Muito obrigado. Marcelo? Espero que vocês tenham me ouvido, porque eu não vi mais ninguém. Não, aqui ouvimos agora. perfeitamente, Carlos. Que Pode bom. ficar tranquilo. Só para saber se o Marcelo está aí para ele fazer a sequência das questões. Bom, Carlos, então enquanto o Marcelo não aparece, eu vou dar sequência nas questões aqui para você, tá? Legal, vamos sim. Escutando bem? Estou ouvindo. Acho que não teve aqui novas perguntas, né? Eu acho que a última pergunta foi sobre as questões de financiamento, né? E acho que você já apresentou.
Hoje tem ajudado, a gente tem a tese, né, que a gente tem feito desse conhecimento virando soluções, as cadeias, tem ajudado a sensibilizar as empresas. Então, via as chamadas, a gente tem mostrado mais oportunidades para as empresas também que querem investir em novos produtos. Às vezes, o empresário brasileiro, principalmente do Polo Industrial de Manaus, olha para a Amazônia como um interesse econômico, quer ser investidor de novos negócios. E a gente mostra as dificuldades da cadeia produtiva. Ele também já tentou outras vezes. Então, quando a gente mostra que dá para formar uma rede de soluções de cadeias, isso tem atraído mais para que se invista de uma forma mais ampla, né? E ouvindo um pouco da nossa tese de impacto para as empresas. Perfeito. Eu fiz aquela pergunta sobre a aproximação das empresas, indústrias com os provedores da EPT, que no caso são os institutos federais, algumas instituições privadas, né? O Senai, o Senar, porque quem participa desse curso, do modo geral, são professores, técnicos, gestores dessas instituições, né? Que a gente está buscando fortalecer a oferta da EPT na Amazônia Legal e interiorizar ela, levar ela para os pequenos municípios, inclusive. Então, imagina-se uma empresa que precisa de uma cadeia de fornecedores, né, de produtos da floresta, se aproximando dessas instituições para que elas consigam captar os estudantes, né, que estão sendo formados no curso técnico em florestas ou coisa do gênero. Mas a gente recebeu umas perguntas aqui, vou fazer para você, está no chat aí, você pode acompanhar, tá? Qual é o maior desafio que você já enfrentou, que você acompanhou aí no trabalho com comunidades indígenas, tá? E a segunda questão é sobre a falta de trabalhadores qualificados nessas cadeias, se existe efetivamente demanda em alguma que é mais evidente, mais necessário para esse momento mais imediato ou para um futuro. Conseguiu acompanhar? Consegui. Eu vou falar bastante sobre como IDESAN, tá? Não estou formando uma tese nada, estou falando da vivência mesmo do IDESAN agora, para dar essas respostas. A gente tem, na questão de mão de obra, a gente sente bastante falta da experiência de campo dos profissionais. Então, ter a vivência para fazer um inventário, para conduzir um inventário junto com comunidades, ter essa expertise prática, somado ao conhecimento ao conhecimento que já se tem na sala de aula, né? É hoje uma falta que a gente sente bastante no olhar quando a gente está contratando profissionais para atuar. Então, precisa do conhecimento da academia, como uma ICT, né, que nós somos, um instituto também que nós somos, que gera pesquisa, gera conhecimento, precisa da vinga, essa bagagem. Normalmente isso vem com muita qualidade, ainda mais que a gente está em Manaus, tem um acervo de instituições ali bastante grande, também gente de fora que manda proposta para cá, quem vem com sede para trabalhar na Amazônia, vem com bagagem acadêmica bem forte, mas vem normalmente com pouca experiência prática e menos ainda com essa combinação das duas coisas, a aplicação de conhecimentos na experiência prática, né? Na relação com atores locais, na condução de equipes, a liderança de equipes de projetos para conduzir, isso a gente vê ainda de forma muito da personalidade da pessoa, e não tem uma característica hoje de uma escola que, não, esse cara que estuda naquela escola volta, chega aqui é o líder de equipe fácil, nato, né? Isso a gente não vê uma classificação dessa, mas no indivíduo, próprio indivíduo. Então, eu destacaria essa etapa, essa questão da vivência prática e liderança de equipes. E no lado, quando a gente está ajudando a formar negócios, a gente vê também uma certa lacuna para a gestão empreendedora. Análise mais econômica dos negócios e uma gestão empreendedora do seu conhecimento, né? Administrar o seu conhecimento como um capital. E aí a traduzir isso no mercado, quem compra, como compra, quanto paga, quanto faz esse conhecimento empreendedor de administração do seu conhecimento, a gente vê isso ainda de forma bastante rara. Ainda é pouco. As recomendações que eu faria seriam em cima desse tema, sabe? Muita prática, Isso é muito liderança. interessante, só te interrompendo, porque nós tivemos no primeiro tempo de formação, nós conhecemos, por exemplo, uma iniciativa do MAPA que chama Programa de Agroresidência,
que é justamente que o mapa já percebeu que estava faltando essa parte prática, né? Muita gente dominando o conhecimento teórico, mas na hora de ir para a fazenda, para a área produtiva, né? Precisando de apoio. Então, o mapa tem uma iniciativa e a gente espera que as instituições que estão acompanhando abracem a causa do agroresidência para os cursos técnicos, né? Mas Bacana. você não falou da comunidade indígena. Desafios com a comunidade indígena. É, é, é realmente um desafio difícil até generalizar, né? Já começa um desafio falar isso de uma forma tão genérica desse jeito. As nossas experiências foram sempre atreladas ao, primeiro, vontade do indígena, fomos provocados por eles, então o projeto Carbono Suruí, o líder Almir Suruí foi atrás de primeiro ele foi atrás do Google, falou que está para fazer monitoramento por satélite. Quem é que faz? Falei, é o Google. Falei, então eu vou falar com o Google. E foi falar com o Google. Então, assim, ele é realmente um líder indígena e tinha um plano de recuperação da cultura indígena no braço e foi atrás de parceiros que fizessem isso acontecer. Então, essa vontade, né, esse posicionamento indígena, para a gente é importante, a gente sempre respeitou e fica mais fácil trabalhar quando já vem com esse molde, com essa, acho que, né, supera muito das dúvidas, das relações de trabalho com eles. E aí eu acho que o desafio hoje oportuno é a gente ter muitas atores indígenas, né, em gerais, que são formados, estão na academia, estão fazendo mestrado, doutorado, então o seu conhecimento tradicional está vindo para validar também na nossa cultura. Então, como a gente não reconhece a cultura deles como validação, né, os caras têm 500 anos de TRL e a gente não reconhece isso, tem que passar na nossa academia. Então, agora tem muita gente vindo com esse conhecimento, validando na nossa cultura também esse conhecimento, e eu acho que é uma oportunidade boa de a gente indicar maior. Então, para mim, eu coloco como desafio, porque eu acho que eu vejo hoje, até queria ajudar via PPBio, mais essas ações do conhecimento indígena se traduzindo para o mercado não indígena, né? Que é a partir desse conhecimento também quem já está com essa relação mais consolidada, a relação entre os mundos, né, que eles vivem, assim, já se acostumaram com isso. Perfeito, obrigado. Agora eu repasso a voz para o Marcelo, para você fazer a última questão. Ok, pessoal, desculpa, caiu a minha internet, acontece, né? E aí eu consegui entrar pelo celular. Antônio, eu não sei se você fez todas as perguntas que estão no chat. Não, tá faltando só a última da Cleo Santana. Da Cleo. Ela diz assim: já foram identificadas as demandas da área tecnológica para atendimento das cadeias em estudo, como a da castanha, por exemplo. Qual profissional, como por exemplo de engenharia, é necessário nessas cadeias de valor? Quais são os profissionais necessários que você enxerga? Oi, Cléo, eu não quis também ser, acho que tão ousado assim, estou falando com pessoas, tem quem está me assistindo aí, são tão profissionais especializados no terminar pedagogia também, e eu tenho menos essa competência, né? Então, eu não trouxe exatamente para vocês aqui, mas eu quis demonstrar que o ideal é a gente ter muitos profissionais. A gente não adianta sobrecarregar, falar, não, o engenheiro florestal é que vai fazer a Amazônia fazer o manejo. Não, não é só ele, não é só o biólogo e não é só o... Então, acho que a gente precisa de muitos atores olhando para a Amazônia. Então, quem está dando disciplina qualquer universidade que esteja na Amazônia, a gente deveria falar com alguém. Se é o advogado, ele tem que saber alguma coisa para olhar para a floresta. Se é o sociólogo, ele tem que saber se é o cara da humana, se é da saúde, se é tudo. Acho que a gente tem que ter, por obrigação, apresentar o ambiente que a pessoa está situada, porque aí a gente vai incitando mais atores a estarem disponíveis, né? No IDESAN, a gente tem uma amplitude muito grande de atores, de profissionais que estão com a gente, que precisam estar atuando, e temos tido uma tendência cada vez maior de trazer gente da área de administração e economia, completando o que já se tinha maior, que era biologia, agronomia e florestas. Então, mas porque a gente está migrando, né? Você viu nossa tese de impacto, está migrando para ajudar a fortalecer novos negócios e tudo mais. Então, tem essa necessidade. Agora, eu realmente acho que eu quis só semear para vocês o nível de conhecimento que está aparecendo, que a gente tem ajudado a virar negócios e o que a gente tem usado para projetos como os de carbono, que eu dei aqueles detalhes, sabe? Para que realmente vocês, que estão nas suas competências, possam internalizar um pouco mais isso e garantir que a gente realmente apresente a Amazônia assim. Quem está na academia, na Amazônia, não importa a disciplina,
a faculdade que ele está fazendo. Ele deveria ter, em algum momento, apresentado a Amazônia como uma economia potencial para ele trabalhar, para ele prestar seu serviço e tudo mais, que aí a gente vai incitando mais esse mercado, esse ecossistema. Senão fica muito fragilizado, fica muito individualizado os assuntos. Pequeno, né? Ótimo. Eu acho que um bom exemplo também, Carlos, é esse curso, porque nós temos aqui diversas formações, né? Que legal. As pessoas que estão participando, nós temos 216 inscritos, né, dos 9 estados da Amazônia, 25 instituições também envolvidas, né, de educação profissional e tecnológica, de pesquisa, enfim. E aí a gente tem diversas formações, né, além dos tradicionais, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, químico, zootecnista e por aí vai, né? Então, é multidisciplinar, né? Isso é muito Que bom. importante justamente para imprimir toda essa força, né, de trabalho e de conhecimento para educação profissional nas cadeias de valor. Tem mais uma pergunta que é do Fernando Trinta. Ele é da Seduc do Maranhão. Ele diz assim: eu perguntei sobre as vendas das cadeias produtivas, mercado nacional e internacional. O que É, você tem para falar disso? então, falando da nossa experiência no IDV, nos negócios que nós apoiamos, eu não tenho um número exato, mas eu vou dizer Ele que vai ter que um colocar pouco o mais de nome dos dois 80%. cursos. Só um minutinho, Carlos. Pessoal, vamos fechar os microfones. Obrigado, Pode Sete. continuar. Mais de 80% é mercado nacional hoje. A gente tem um Sudeste, principalmente, né, que é centro de consumo, que demanda produtos com origem, produtos que reconhecem a sua forma de produzir, quem produziu e como produziu. Então, ela é um mercado que já dá bastante demanda. É difícil atender mercado internacional pelo volume, normalmente, que se projeta, que se espera, né? E os negócios são pequenos aqui na Amazônia, então, cada vez mais, que acho que a gente não tem que se preocupar muito em atender só o internacional, não. Óbvio que dá para ter produtos de, às vezes, maior valor, reconhece mais, paga mais, mas tem outros elos na cadeia que você precisa ter custo para chegar lá, né? Com outras formas de qualidade. Ok. E uma última para encerrar. Essa é minha pergunta. Eu coloco assim: como as empresas e instituições têm enxergado o mecanismo participativo de garantia, né? Aquilo que a gente chamava, e alguns chamam ainda de certificação participativa, que possibilita a agregação de valor e gera também a rastreabilidade. Como é que as instituições, você tem visto isso nas instituições, né? E no próprio mercado também. Que eu conheço, o mercado reconhece muito bem. Eu vejo muita dificuldade do mercado de identificar quem faz o quê, né? Qual selo faz o quê e tal coisa. Mas ter a visibilidade do orgânico, ele sempre é positivo. E aí operando, sendo o operador ali, não só na venda ali para o mercado, mas operando, a gente valoriza demais. Eu acho que é um gol de placa que o Mapa desenhou nos modelos participativos de garantia, onde tem permitido irradiar essa técnica, porque a certificação privada, né, paga, ela é cara, ela É. restringe muito a atuação. Então, ela é um gol de placa ter essa SPG, mas é o que a gente está fazendo, a gente está apoiando a Bitracer lá agora para ela criar essa ferramenta de gestão, né, que a gente possa mostrar ainda melhor e com mais conteúdo, né, pela rastreabilidade Pode vir. criada por blockchain, a gente poder dar mais evidência dos produtos e ter mais garantia de controle mesmo, porque é um desafio, né? Trabalhar com participação, com modelo participativo de garantia de origem e de garantia de não uso de agrotóxicos, né? É um desafio grande. Ok. Carlos Gabriel Cury, quero mais uma vez, em nome também do projeto Profissionais do Futuro, agradecer a sua participação, né, aqui com essa palestra que eu acho que foi extremamente importante, balizadora, né, para as próximas que virão e para o entendimento que a gente precisa para as oficinas, né, onde serão elaboradas as propostas de currículos, né, na educação profissional para atender as cadeias de valor, né? Então, queria muito agradecer seu tempo, sua disponibilidade, né, a atenção que você destinou também para o nosso evento, tá bom? Obrigado, viu? Só Muito deixei o obrigado. slide aí com os últimos contatos, quem anotar. Obrigado mesmo pela Isso. oportunidade, parabéns pelo curso que eu considerei fantástico desde a primeira vez que vi.
E aí, tantos atores aí participando, tantos professores e lideranças aí acadêmicas, parabéns mesmo por toda essa agenda. Tenho certeza que vai gerar frutos para a Amazônia. Meus contatos estão aí, a gente Obrigado. fica disponível. Isso. As apresentações serão disponibilizadas nos grupos do WhatsApp, né? Cada estado tem um grupo e a gente vai disponibilizar, então, as apresentações com os contatos, informações, enfim, e materiais enviados pelos palestrantes. Ok. Pessoal, vamos agora, então, para o nosso intervalo. Nós vamos ter 20 minutos de intervalo, né? São 15 para as 16 horas. E a gente vai ficar em intervalo, então, até às 16h05. Às 16h05 retornaremos, tá ok? Então, até lá.